A gente tem muita dor emocional. E as raízes emocionais realmente ferem o nosso presente, nosso futuro, se a gente não mudar o presente. E principalmente, volta toda hora através do nosso passado. Então a gente precisa entender que raízes precisam ser cuidadas, assim como qualquer raiz de uma planta, de uma árvore, de tudo. Quem cuida de planta aí entende bastante disso e sabe do que eu estou falando. Se a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre as 5 feridas, porque as feridas não nascem à toa. Da onde que vem isso? Vem lá da nossa infância. Nós somos seres construídos, tá? Pensados, nosso pai pensou e construiu a gente muito bem pensado. Isso aqui não é uma aula, vai ser um bate-papo. Mas eu preciso trazer pelo menos esse entendimento inicial para você saber de onde que vem isso. Né? E a neurociência, a ciência nos explica isso muito bem. E compila tudo com a palavra de Deus, que eu amo, porque eu sou sempre baseada pela palavra de Deus. Vou bater esse papo gostoso, tá? Falando sobre as dores e as feridas emocionais, porque elas chegam de alguma forma, né? E a gente tá querendo destravar isso aí na nossa vida. Bom, elas começam lá na nossa infância já. E existe uma dor em específico que começa até na vida intrauterina. Alguns aqui podem nem saber, mas aquele bebezinho, enquanto é um fetozinho aqui dentro da barriga da mãe, ele na verdade está sentindo muita coisa. E ele sente o ambiente. E ele sente através do cordão umbilical, da mãe, né? Ele sente através das reações. Nosso corpo é todo eletricidade, gente. Então ele vai sentir isso com íons positivos ou íons negativos, naturalmente. Isso é uma forma mais fácil de eu conseguir te explicar, porque eu não quero falar termos técnicos aqui, porque, mais uma vez, eu quero que seja um bate-papo e não uma palestra. E aí, essa criança, no primeiro momento ali da gestação, enquanto é um bebê, que a gente usa um nome técnico para isso, mas é apenas um nome técnico. Às vezes é meio feiozinho e algumas pessoas até riem, que é o nome de esquizoide. E aí, esse bebê ele tem o primeiro contato, já na barriga da mãe, com a primeira dor emocional, que começa a vir como a dor da rejeição. Eu não sei se alguns de vocês já ouviram falar, mas essa é a primeira dor em formação. Esse bebê sabe até o que significa isso, nem sabe o que é a palavra rejeição, mas ele entende que ele sente uma sensação ali quando o mundo dele, o útero dele, que é o único mundo que ele conhece, fica mal. Todas as vezes que essa mãe aqui fora, inconscientemente, porque ela não deseja passar isso pro filho, ela tá de alguma forma tendo alguma resposta emocional a qualquer coisa que ela está sendo exposta aqui no mundo. Ou então, agora você vai entender algumas questões, por que de certas dores que a gente sente, né? E é importante eu estar mostrando isso a vocês através de ciência e, mais uma vez, falando que Bíblia e ciência, em tudo que eu sempre estudei, eu sempre consegui ver Deus. Ninguém está brigando aqui com ninguém, pelo contrário. Eles estão sendo compilados e unificados cada vez mais. A ciência prova completamente a Bíblia e eu consegui ver tudo da Bíblia dentro das ciências. Olha só que coisa maravilhosa, né? E mais uma vez, esse bebezinho, ele tá vivendo ali dentro daquele útero, mas ele não tá sabendo as reações da mãe aqui, nem tá entendendo a reação da mãe, porque ele só conhece aquele útero. O útero é o seu local seguro, é o seu abrigo seguro. Todos nós precisamos do nosso local seguro, do nosso abrigo seguro. Até agora, só nesse primeiro momento, vai dando um joinha aí, vai dando uma sinalização, bota um coraçãozinho, você tá conseguindo entender um pouquinho da minha fala? Eu tô tentando simplificar a explicação, porque pode parecer técnico, mas eu não quero que seja nada técnico, eu quero que seja algo que chegue aí pra você, claro, tá? Então, esse bebê tem contato com essa primeira dor, que mesmo ele não entendendo o que significa a palavra rejeição, mas essa mãe aqui fora está vivendo e está passando para ele através do cordão umbilical as reações dela, como ela sabe lidar com a vida. Eu digo que não há culpados nesse momento, tá? Nem essa mãe sabe que ela está reagindo dessa forma e nem o bebê sabe por que ele está recebendo aquilo ali dentro, entendeu? Então, eu digo que não há culpabilidade nesse momento. Mas o fato é que a emoção chega. E de alguma forma, essa emoção, quando chega, ela precisa ser tratada e precisa ser entendida. Então, o primeiro contato com a dor da rejeição já vem no útero, para vocês que não sabiam entenderem melhor. Então, por isso que muitas vezes algumas pessoas, só no simples fato delas sentirem que vão ser rejeitadas, é ativado no cérebro, através de toda a memória que está guardada lá no subconsciente, na mente inconsciente, para alguns, depende do que você precisar, é ativado o mesmo gatilho emocional que mesmo que você tenha vivido a primeira vez lá dentro do útero, é ativado e ela repete várias vezes durante a vida. Faz sentido isso que eu estou falando? Então, você vai vendo que não são à toa. Há raízes emocionais que acontecem na nossa vida, tá? E essas raízes vêm agora através de falas. Vamos falar das falas que fica mais segura? Quando a gente inconscientemente vai passando isso, às vezes para os filhos, através das nossas dores, quando a gente não sabe lidar, e vai passando de geração em geração. Aí vem falas como, você não vai dar conta, você não tem condição de fazer nada, você é insuficiente, né? Você não pode ter dinheiro, porque dinheiro não serve para você, a nossa família, ninguém tem dinheiro na nossa família. E aí começa aquela síndrome da escassez, né? E vem falas em gerais. Você num menor sinal de crítica já começa a se sentir, a se fechar, a achar que estão te rejeitando, a ficar a defesa já ali ativada, e você começa a reagir de forma estranha, entendeu? Então muita coisa acontece, gente. Isso aí só foi uma explicação pequena para eu te mostrar quanto as nossas raízes interferem e realmente estão guardadas muitas questões e muitas coisas que estão presas lá no nosso subconsciente. Mas Deus, que é o nosso Pai Celeste, pra gente não dar um piripaque, não deixar a gente muito mal, ele faz tudo perfeito. Então ele ativou um outro sistema que a gente chama de recalque. O povo que faz psicanálise aqui entende disso. Esse sistema de recalque, ele é exatamente uma coisa que Deus nos permitiu ter para que a gente não dê, enquanto está passando por um processo de dor emocional, um infarto ou algo mais sério, entendeu? Para que você não dê um AVC, para que uma doença psicossomática instale tão rápido em você. Só que em algumas vezes vem as doenças psicossomáticas, que elas podem vir através de várias coisas. Doenças autoimunes. Alguém aí já ouviu falar de alguma ou já vive alguma? Sabe aquelas dores musculares que muita gente sente que é muito comum?
Vocês lembram aí? Quem sente dores aqui nessa parte do trapézio e tudo, quem sente dor na lombar, quem sente dores musculares também nas pernas, e quem sente muito enrijecimento, sabe aquele bruxismo, que para muita gente é uma coisa simples, também vem de cunho emocional, né? E tantas outras, diabetes, hipertensão, tensões em gerais, isso aí. O nosso corpo ele vai dando resposta de alguma forma. Há alergias, quase todas as alergias são de cunho emocional. Existem alergias que são genéticas também, passadas de pais para filhos, tá? Mas na sua maioria são de cunhos emocionais. Eu tenho doença autoimune, a Elaine botou aqui. E também teve AVC. Isso. Eu quero que vocês vão falando aí, vão dando a dica. Então, não vem à toa, sabe? Existe uma raiz. E a gente precisa entender que a gente precisa cuidar então dessa raiz. E agora a gente vai ter que falar um pouquinho do cuidado. E não é fácil lidar nesse mundo, porque se você está em qualquer ambiente você pode sofrer uma dor de rejeição, você pode sofrer uma dor de abandono através de uma pessoa que você goste. Vamos colocar na prática agora? Às vezes você está num relacionamento em que a pessoa conhece a linguagem do amor como serviço. E você gosta de toque físico, né? Sendo que a pessoa que você está, ela gosta de oferecer, a linguagem dela é atos de serviço. E você fica com aquela falta e não sabe entender aquilo. E até leva para você como uma rejeição. E às vezes os relacionamentos começam a gerar conflitos por causa de pouca fala e pouca comunicação. Porque não tem jeito, gente. A gente só consegue entender o outro através do que você expressa, sobre o que você sente, e através do que o outro expressa, sobre o que ele sente. Quando não se tem conversa, não se tem diálogo, a gente não pode adivinhar, até mesmo. Porque adivinhar, no nosso meio cristão, é pecado. A gente não quer ser adivinho e nem deseja ser isso. Meu filho tem asma totalmente emocional. Exatamente, Elaine. É bem assim. Então, nesse papo de hoje, é pra gente entender que nossas raízes falam muito alto, tá? Então, não é à toa que aparece uma ansiedade, e não é do nada que, de repente, você pode vir a ficar com uma depressão, não é do nada que aparece uma síndrome do pânico, não é do nada que aparece um burnout. Agora eu já tô falando dos papos mais atuais, não é? De sintomas mais atuais que o corpo já começou a gritar. Só que às vezes ele começa a gritar silencioso e você não dá muita atenção. Eu quero te contar uma história, porque eu acho que quando eu conto uma história você entende um pouquinho melhor. Eu tive uma paciente que ela ficou anos, tá? Tomando remédios e ela era amante de Dorflex. Quem aqui já tomou bastante Dorflex? Vai se identificar com essa história, tá? E essa cliente, ela vira, e qualquer dorzinha que dava no corpo, ela tomava Dorflex. E começou a tomar Dorflex cada vez mais. E aí, de 3 vezes na semana que tomava Dorflex, começou a ser todos os dias na semana. Daqui a pouquinho, 2 vezes no dia. Daqui a pouquinho, toda hora era o Dorflex. E a coisa foi intensificando, até que ela travou. E quando ela travou, aí ela foi pro médico, para entender, investigar todo aquele travamento. Os médicos fizeram tudo que podia fazer e não conseguiram diagnosticar. Quantos aqui já não passaram por questões assim, que o médico ia pro médico e o médico não conseguia diagnosticar e saber nada e o porquê que estava daquele jeito e tudo. Ela, na verdade, estava fadigada. As dores eram o fundo de tensão. O copo transbordou, gente. Chegou num limite que não dava. Fala comigo aí, você já chegou a um limite que não dava mais para segurar e aí pintou uma questão psicossomática e a coisa ficou feia para você? Diz para mim aí, já. Coloca já aí para eu saber que você tá aqui, tá interagindo comigo e tá entendendo dessa live aqui, tá? Eu preciso começar. Qual é o propósito dessa live? Na verdade, eu vou fazer algumas lives, tá? Uma vez na semana, geralmente às sextas-feiras, e dentro deste horário, porque eu creio que a maioria já conseguiu estar, pra gente conseguir ir destravando. Na verdade, essa live tem um nome, destravar. Das feridas emocionais, tá? E por isso que hoje o tema dela foi exatamente descobrindo as raízes das dores emocionais. Primeiro, o desenho do destravar era exatamente para trazer isso. Da onde que vem? Porque não vem do à toa. Porque quando o copo estoura, quando aparece a ansiedade, quando eu começo a taquicardia, né? Quando eu começo, sei lá, dificuldade de respirar, quando eu começo a sudorese, quando eu começo o olhinho bater, e não é do nada. As coisas não começam do nada. Tem um motivo e tem um porquê de estar começando. Então a gente precisa entender que nosso corpo, ele é uma máquina e ele precisa nos responder e dizer de alguma forma pra gente quando a coisa não tá legal. E ele começa a dar sinais, só que às vezes a gente não quer ouvir. E essa cliente em específico, ela não quis ouvir, então ela ficou travada. E quando ela ficou travada, ela buscou todo o acompanhamento do médico e não adiantou. Tá? Não adiantou. O médico virou e falou, você tem que ir para um psiquiatra. E depois do psiquiatra, você agora vai ter que fazer terapia. E aí ela foi fazer a terapia. Na terapia ela foi investigar. Da onde que vinha? Entendeu? Da sobrecarga que ela botou sobre a vida, da sobrecarga que ela botou sobre si, e aí as coisas começaram a acontecer no campo do corpo, que o nosso corpo grita, ele berra, ele dá respostas, ele fala com a gente, só que muitas vezes a gente não quer ouvir. Você tá mais do que sobrecarregado, seu copo já cansou de estourar e você só tá deixando passar. A Jaque também já botou exatamente isso, gente. Não é brincadeira, a coisa é mais séria do que a gente pensa. E se a gente não se olhar, não olhar para dentro, não há um conserto, não tem como. Não tem como a gente não se olhar para poder voltar atrás. E qual é a forma que eu conserto isso tudo, Heloísa? Tá, perfeito. A única forma da gente consertar é enfrentando o leão, é enfrentando os gigantes. E aí, tá pronta para enfrentar os gigantes? Agora a gente vai conversar mais sério. Por quê? Vamos falar de Davi? Todo mundo conhece aqui a história de Davi? Vamos falar de Davi? Foi com você, já que eu tava falando de Davi ontem, eu acho que foi ontem, né? Davi, naquele momento em que foi enfrentar o gigante, todo mundo pensa que, no mínimo, ele não teve reações emocionais ali. Como se Davi era um superpoderoso? Não, Davi não era superpoderoso, eu tenho certeza. E no momento em que Davi foi pra cima e estava de frente pro gigante, querido, qualquer ser humano, e ele era humano, como eu e como você. Naquele momento, ele deve ter sentido muita vontade de correr, querido. Primeiro, a vontade que dá e a gente trava tudo. Depois, a vontade de sair correndo.
né? E depois, com certeza, ele deve ter falado assim, Senhor, manda agora uma força sobrenatural nessa pedra. Mas eu consigo ver Davi como uma criança naquele momento. Eu olhando pelo lado emocional, eu vi Davi como uma criança assustada que olhou para a pedra com um olhar puro de criança, sabe? Você consegue entender essa fala? Ele olhou para a pedra com um olhar puro de criança. No auge do seu pânico, quando se viu ali de frente pro gigante, falou bem assim, cara, não tem jeito, agora eu tô aqui, o que que eu faço? E aí, Davi naquele momento do pânico, do desespero, ele só sabe falar o quê? Papai, no mínimo. Sabe, é a coisa da criança mesmo, de gritar e falar bem assim, papai, me ajuda. Porque nós temos isso, nós somos assim no momento da nossa dor. Sabe, papai, me ajuda, agora eu não tenho o que eu fazer. Então eu vou jogar a única coisa que eu sei usar. E ele só sabia usar aquele estilingue e aquela pedra. Então foi com o estilingue e com a pedra mesmo, querido. Sabe? Só que ele colocou o estilingue e a pedra e com certeza muita fé. Em quem? No pai. Porque ele não estava nem com fé nele, ele estava com fé só no pai. Vocês conseguem entender isso? Que no momento que a gente está de frente pro gigante, muitas vezes a gente fala e só consegue falar papai. Porque é assim. Tem um momento da nossa dor em que a gente só vai conseguir falar, papai, me ajuda agora. Agora eu não tenho mais o que fazer. Papai, eu não sei mais o que buscar. Papai, eu não sei como mais agir. Não é desse jeito? É só desse jeito, gente. Não é só eu que passo por isso, você também passa por isso. Eu lembro, quando os médicos, eu vou contar pra vocês, que estão aqui um pouquinho da minha história, quando os médicos falaram pra mim, você não pode não ter melhoras. Se você tiver alguma melhora, será com 2 anos. Eu estava travada, gente, em cima de uma cama. Sabe aquela coisa de achar que tinha que ser forte? Foi contado pra mim uma mentira que eu tinha que ser a mulher forte. Que eu tinha que ser a boazinha que não podia dizer não. Eu ouvi muitas mentiras. Que eu tinha que ser a pessoa que tinha que ser o braço e o apoio de todo mundo. Então eu me escravizei em todas essas vozes, em todas essas falas, em todas essas mentiras, por muito tempo, até que eu sobrecarreguei. E quando a doença psicossomática chegou, eu fiquei travada em cima de uma cama. Eu dependia do meu esposo para me virar na cama, entendeu? De 5 em 5 minutos, para não dar aqueles machucados, né? Fugiu o nome agora. E aí a coisa fica séria. Naquele momento, eu era cristã. Até sério, gente. Quando a coisa vem feia, você não tem o que fazer. Por isso, quando eu falo do Davi como ser humano, e consigo olhar para ele, pro emocional de Davi, o Davi, naquele momento, ele se viu como uma criança ali. Ele olhou para a criança dele, que com certeza deve ter tido muito medo, e a criança interior dele deve ter falado bem assim, e agora a gente faz o que aqui? E ele só falou bem assim, vou trabalhar com o que eu sei trabalhar. Primeiro, eu só sei lidar com estilingue e com uma pedra, e eu tenho fé, e é com isso que eu vou trabalhar. Então, em alguns momentos na vida, a gente vai ter que falar, vai ter que pedir ajuda e estratégias. Certo? Naquele momento de Davi, ele só tinha o estilingue, ele tinha a pedra, ele tinha Deus. E agora, nos dias de hoje, Deus tem colocado pessoas. Deus sempre tem colocado pessoas. Só que a gente acha que a mente a gente não precisa. A gente aceita. Há um preconceito horrível, eu luto com isso todos os dias. Há um preconceito dentro do meio cristão, do meio gospel, que a gente pode cuidar de tudo. Então você pode ir a médico cardiologista, você pode ir a médico ortopedista, você pode ir a clínico geral, você pode ir a ginecologista, você pode ir a médico para tudo. Mas por que você não pode ir para cuidar da mente? Porque mente é coisa de frescura, ansiedade é frescura, né? A mente é coisa de doido. Gente, vamos acabar com esses preconceitos, vamos acabar com essas falas errôneas que vão adoecendo cada vez o nosso corpo. Vamos acabar com essa questão de um orgulho, de um preconceito absurdo que impede de eu falar que eu posso pedir ajuda, que eu preciso de ajuda. Por que eu não posso falar que eu preciso de ajuda? Qual o problema de eu não poder virar e falar eu preciso de ajuda sim, tá tudo bem por isso? Eu não sou autossuficiente e tá tudo bem por isso. Eu não tenho que dar conta de tudo sozinho e tá tudo bem por isso, porque eu não tenho mesmo que dar conta de tudo. Gente, que há uma necessidade das pessoas conseguirem entender que enquanto eu não quiser aceitar que a minha mente vai governar toda essa estrutura aqui, e se eu não aceitar que eu preciso cuidar dela, que eu preciso trabalhar com ela bem, eu vou ser atacada aqui primeiro e depois que aqui é atacado, querido, tudo isso aqui é desgovernado, querido. Não tem jeito. Ó, se o ataque daqui consegue, tudo é acabado. Fato. Entendeu? Então vamos parar com isso. Eu amo muito, não tem problema de falar que foi uma referência para mim por muitos anos, continua sendo uma referência, mas eu amo um livro da Joyce Meyer, entendeu? Que fala sobre o ataque da mente. E é algo sério, gente. Como que isso é sério? Sim, porque terapia é coisa de doido, porque terapia é pra fresco, porque, tem umas coisas absurdas que a gente ouve, né? Vai arrumar um trabalho que tudo se resolve. Tá, queridos, então olha só, desculpa, porque é no meio do trabalho que tem cada vez aumentado mais o índice de burnout. E aí? Então não é por ter trabalho que a mente não é atacada, não é? Esse não é um fato, tá? Isso aí não é o contexto. A gente precisa entender que as coisas precisam ser aceitas e precisa ser falada e precisa ser colocada aqui, tá? Você já percebeu que algumas vezes as situações pequenas são provocadas uma reação enorme aqui dentro? Como? Situações como assim, por exemplo, vamos colocar situações para vocês se acharem melhor. Às vezes uma pessoa que você manda uma mensagem, ela demora a te responder. Aí você já se sente o quê? Primeiro, você já começa a botar um monte de caraminhola aqui. Gente, eu preciso falar que nós temos 2 tipos de interpretações. Há uma interpretação que a gente chama de emocional e há uma interpretação da realidade, do que é real, tá? Só que nós respondemos sempre a nossa dor primeiro, a dor da criança emocional. E quando a gente responde a dor da criança, o que é que responde primeiro? A primeira interpretação emocional é que grita na frente. E aí, às vezes, a pessoa demora a responder, não significa que ela tá te rejeitando, ou que ela tá te abandonando, ou que ela não quer mais ser sua amiga, ou que ela não quer falar com você. Tá? Aí outra reação que a gente tá, você sente que se alguém te criticar,
Ah, você já se sente que é insuficiente. Ou começa já a ficar, cria uma máscara de retaliação, entendeu? E vira um bicho, não aceita essa crítica. Então, a coisa é muito séria, gente. A nossa criança sempre vai reagir pela interpretação emocional, mas às vezes não é o caso. Tá bom? Às vezes aquela pessoa só não estava com tempo, não pode te responder naquele primeiro momento. Às vezes ela está muito ocupada, não é verdade? E você já deixa suas dores emocionais irem te respondendo. É que nem a pessoa que tem a ferida da humilhação. Ela tende a responder tudo com raiva. Ela já vira uma máquina protetora, tá? E ela já fica pronta pra batalha como se estivesse no ringue. Exatamente o tempo todo. A pessoa que tem a ferida da humilhação, ela é assim. Porque na infância, de alguma forma, naquela fase dos 2, 3 anos, até os 3 anos de idade, enquanto era o momento do desfraude, ela foi de alguma forma muito humilhada naquele momento. Foi a forma que ela entendeu. E eu não tô falando que os pais a quiseram humilhar. Lembra? Existe uma interpretação emocional. Mas foi a forma que aquela criança entendeu e sentiu aquela emoção. Tá? E aí, se ela realmente foi ou foi de fato o que os pais quiseram passar, mas eu não creio, queridos, que realmente, porque cada história precisa ser investigada, cada história precisa ser ouvida, né? Os dois lados da moeda sempre devem ser ouvidos, mas eu não acredito que de fato um pai real e uma mãe real tenha o desejo ou a vontade de fazer isso com seu filho. Eu acredito que está mais dentro, mais ligado àquilo que ele aprendeu a lidar. Vem de geração em geração, àquilo que era a forma que ele sabia, tá? Eu tive uma mãe que ela tinha dificuldade de abraçar, então ela não ensinou a gente dando muito abraço. Quem ensinou a gente a dar abraço era meu pai. Meu pai era o carinhoso, meu pai era o que fazia aquela coisa do engatinhar, o cavalinho era com meu pai, a brincadeira, o amor, o agarramento era com meu pai. A minha mãe, ela tinha atos de serviço, era a linguagem de amor dela. As coisas são assim, nem sempre, mais uma vez, a forma que a sua mãe, que o seu pai, que uma pessoa, que seu cônjuge, que a pessoa que relaciona com você está relacionando, significa que ela está fazendo para te ofender. Às vezes é o que ela aprendeu na vida, é o que ela sabe dar. Entendeu? Eita glória! Fala mais, querido, do que, na verdade, da ferida dela, a forma da reação dela, do que ela queira ofender você. Entendeu? A gente precisa entender isso. Isso precisa estar claro na gente, que sempre vai existir primeiro a reação e a interpretação emocional, ela vai chegar na frente por causa da nossa dor emocional, do que a real, do que a interpretação que a gente chama real mesmo. Que se a gente for investigar, quantos aqui não aconteceram fatos assim? Às vezes cresceu, teve uma dificuldade pensando. Eu mesmo, recentemente, fui conversar, sabe aquele tipo de DR que a gente chama as nossas irmãs pra fazer? Houve um momento em que eu fui ter umas DRs, e eu tive uma irmã que ela passou por um curso de inteligência emocional também, e ela começou a chamar uma a uma para ter aquela DR e conversar. Essa minha irmã, ela, na verdade, depois que fez isso, ela veio chamar. E na vez que chegou a minha vez, porque ela conversou com cada uma separada, então eu vou falar sobre mim. Na vez que chegou a minha vez, ela virou pra mim e ela falou bem assim: irmã, eu fiquei muito triste com você, porque nessa fase da minha vida que passei isso, assim, assado, e aí ela começou a contar aquelas coisas que ela tinha passado. Eu senti sua falta nisso, eu achei que você foi indiferente disso, que você fez aquilo outro, e eu achei que você não me queria por perto, ou nem estava ligando pra mim, entendeu? Tinha me abandonado. Ela se sentiu abandonada. Isso foi a interpretação da criança dela, do emocional. Enquanto o que eu tinha feito. Aí eu lembrei a ela do mesmo retrato dessa época. Eu falei assim, irmã, nessa mesma época que você também estava passando por um processo, eu estava passando por uma dificuldade muito séria. E naquele momento, eu lembro que eu entrei em contato com você e falei bem assim, minha irmã, qualquer coisa, eu tô aqui. E te contei que eu estava passando por um problema sério também. Se você precisar de ajuda, grita. Mas realmente depois, eu me prendi nos meus problemas e desculpa, mas eu não tive intenção de te fazer sentir abandonada. Faz sentido o que eu tô falando pra vocês? Tá vendo? A gente ali se abraçou, a gente ali se perdoou, a gente ali se ajustou, mas uma bobagem que às vezes, sabe, é uma questão de a gente, quem é eletricista vai entender isso melhor, ou que sabe lidar com elétrica, sabe, um fio solto? Às vezes uma questão foi só puramente uma interpretação emocional de forma errada. E ela fez por anos aquilo virar um gigante, ela tinha se afastado bastante, ela tinha virado por anos, deixado aquilo afetar e doer, e por anos ela sentia que eu a abandonava, que eu não a desprezava, que eu não gostava muito dela. Foi tudo interpretação emocional da mente dela, enquanto eu estava passando pelas minhas dificuldades. Certo? Não foi intenção minha fazer. E mais uma vez, é isso que a gente precisa entender. Que enquanto a gente não sabe qual é a versão do outro, não dá pra você dar o teor de veracidade a toda a sua interpretação, querido. Não dá. Agora eu sei que muita gente aqui pode ter passado por traumas, e eu não tô falando de traumas só. Eu tô falando de interpretações errôneas e de interpretação daquela criança da ferida emocional, tudo bem? Mas a maioria das pessoas não tiveram traumas terríveis. Agora, alguns que passaram por traumas, tem gente aqui que passou por abusos, tem gente aqui que possa ter passado por real rejeição, né? Às vezes não viveu com o pai biológico ou a mãe biológica, foi rejeitado por ele. Eu sei que tem realmente os fatos mais reais, tudo bem? Mas eu estou falando do que a maioria das vezes são. Às vezes, na sua maioria, são interpretações emocionais. Que a gente precisa apenas de ajustar e alinhar e ter um pouquinho mais de empatia para entender também o outro lado, falando exatamente de tudo que começa lá da nossa raiz. E a gente está tentando levar, né, as raízes e descobrir de onde vêm elas, essas dores emocionais, não é? Então eu já mostrei para você que vem dessa criança, que essa criança ela não morre não, ela continua aí. Só que em alguns momentos a gente quer jogar a nossa criança para alguém ser cuidado. Por quê? A gente fica ouvindo a interpretação dessa criança. E essa criança, como ela não cresce, ela toda hora vai querer o colo, toda hora ela vai querer chorar, toda hora ela vai querer fazer a manha, toda hora ela vai querer fazer pirraça. Havia uma mulher que tinha 42 anos. Ela sofria muito, e era uma pessoa que por que ela sofria? Ela, uma vez,
quando criança, ela foi conversar com o pai, ela chegou no pai, e o pai virou para ela e falou: cala a boca, eu tô muito ocupada agora. Mas não foi um cala a boca qualquer, foi um cala a boca que a calou. E esse cala a boca a calou por anos. E como que esse cala a boca interferia ela agora na vida adulta? Ela não conseguia se abrir com as pessoas, ela não conseguia colocar sua dor, ela não conseguia se expressar, ela não conseguia falar com o seu esposo, ela não conseguia ter um convívio bom no relacionamento dela, porque o cala-boca continuava ativo. Aquela criança tinha medo de que se ela colocasse pra fora tudo que realmente ela sentia, ela podia ser rejeitada de novo, como ela tinha sentido pelo seu pai. Tá? Ela poderia de novo ser rechaçada, como foi pelo seu pai. Ela poderia de novo não ser mais aceita. Então ela prefere guardar seu silêncio. Só que olha só o que estava acontecendo. Quando ela me procurou, mas o esposo dela insistiu para que ela procurasse. Porque, na verdade, ele queria comunicação. E ela não sabia se comunicar, porque ela tinha aprendido a calar a boca. Faz sentido que o que ele queria era que ela, na verdade, se abrisse, e ela não sabia se abrir por causa de um cala-boca e porque sua criança interior tinha medo. Quantas vezes isso acontece com a gente, gente? Tive que aprender. Meu marido é carinhoso. A linguagem de amor dele é toque físico. E eu nunca fui uma pessoa, porque eu aprendi com a mãe. Minha mãe não era muito carinhosa. Então, eu não sabia ser essa pessoa assim, afetuosa. Então, eu tive que ir aprendendo a dar o abraço. Aprendendo a dar o abraço em geral. Até o abraço na igreja, até o abraço nas pessoas. Porque era difícil para mim. E eu ainda tive uma questão de abuso, porque eu passei por um abuso de 7 a 10 anos de idade. Eu fui abusada por um tio. Então, isso dificultava muito mais a minha situação, entende? Então, o toque, para mim, além de gerava um pouco de mal-estar. Eu me sentia presa. Era como se alguém tivesse de novo me prendendo e me forçando a alguma coisa. É a minha interpretação emocional daquele momento. E isso teve que ser tratado, gente. Isso teve que ser destravado para hoje. Hoje eu sou uma pessoa, como a gente fala, como as amigas falam, abracentas. Tem que olhar para a raiz. Tem que cuidar da raiz. Tem que regar, tem que botar a coisa certa, tem que botar o alimento certo, tem que trabalhar aquela raiz. Tudo bem? Não dá para ser de qualquer jeito. Então a gente precisa falar mais dessas coisas, gente, porque faz todo sentido. Existe uma frase que muito me acompanha, eu já tô chegando perto da hora que a gente vai parar, né? E essa frase, ela fala exatamente isso. A maioria das pessoas, ela tenta mudar o comportamento sem conhecer as dores que os criaram. Não é assim? A maioria tenta mudar o comportamento sem conhecer as dores que os criaram. Como é que você vai conseguir mudar alguma coisa que você não sabe de onde vem? Vai ficar complicado, né? Aí vamos falar, que comportamento? Por exemplo, a pessoa que é dependente emocional. Ela tem uma dificuldade no comportamento. Ela não consegue viver só. Ela não consegue ficar muito tempo sem relacionamento. Ela não consegue ficar sem pessoas. Ela geralmente não consegue ficar sozinha, tá? Se ela não vai trabalhar a raiz, se ela não vai tratar a raiz, se ela não vai descobrir de onde que vem isso, se ela não sabe de onde que isso foi criado, como que ela vai poder trabalhar isso, querido? Não vai ter jeito. Então você tenta controlar a ansiedade, agora a gente vai falar. Você tenta controlar a raiva, você tenta controlar o medo, você tenta controlar o choro, igual o choro, né? Você tenta controlar o excesso da comida, você tenta controlar o excesso de trabalho, você vai tentando controlar, né? Mas quem aqui vai estar olhando para a origem? Porque se a gente não olha para a origem, para a raiz, não dá para trabalhar o controle. Os cursos que eu faço, que é a opção focada, sempre pode ser treinada, é o EFT. E esse curso que eu faço também, que eu dou, ele exatamente te ensina a treinar a emoção que você sente. Ah, se é rejeição, vamos treinar essa rejeição. Mas para eu treinar, eu ensino a pessoa, eu descubro com a pessoa de onde veio. Porque não adianta eu treinar como eu vou treinar uma coisa que eu não sei de onde vem. Antes de eu poder treinar essa coisa aqui, eu preciso tratar a raiz. Entende, gente? Senão não rola. Então, algumas pessoas chegam para mim pro curso e falam, eu já vou conseguir aprender a controlar, então, minha ansiedade, meu medo, meu isso, meu aquilo. Eu falo, calma, não é assim não. Vamos tratar a dor emocional? Vamos descobrir de onde vem essa dor? Vamos descobrir por que ela existe? Vamos descobrir quais são as suas interpretações emocionais? Vai vendo, vamos ver aí, vamos investigar de onde que tá vindo as coisas, antes de você querer chegar à resposta final e segurar essa ansiedade, ou segurar esse choro, ou segurar esse medo. Peraí, são respostas do seu corpo, do seu organismo. E se o seu corpo tá gritando, ele tá gritando porque ele quer ser tratado. A gente precisa entender isso. Isso aqui é o templo do Espírito Santo. A gente não diz que é templo do Espírito Santo? Então, se nós somos templo do Espírito Santo, a gente precisa tratar bem o nosso templo. Amém? Então, hoje eu quero tratar exatamente isso com você. Esse foi a nossa primeira live. Lembra? É destravar. Hoje, descobrindo da onde nasceram as nossas raízes emocionais. Por isso, descobrindo da onde nasceram nossas raízes emocionais. A próxima, a gente vai estar no E, de destravar. Será toda sexta-feira, eu quero te convidar para você estar aqui comigo, espero que você tenha curtido aí até agora, tá? Começar se eu não estivesse te ensinando da onde que vem. Se eu não estiver falando da raiz, não sou eu, tá bom? Não adianta você vir para cá querendo que eu já te ensine uma fórmula mágica de você controlar a sua ansiedade. Não adianta você vir para cá querendo que eu te ensine uma fórmula mágica de você parar de ser dependente emocional. Não adianta você vir para cá querendo que eu te ensine uma fórmula mágica de você parar de ser compulsivo em todas as áreas. Não adianta você vir para cá querendo nada disso. Mas você vai ter que estar aqui, se quer me ouvir falar, entendendo que a gente vai tratar e vai ter que tratar dos assuntos sérios. E de pouco a pouco, porque é muita coisa pra gente ir destravando e muita informação pra gente dar.
E mais uma vez, gente, entenda que as coisas não acontecem de uma hora para outra. O teu corpo, ele vai te dando sinais, ele vai te dando resposta. Lembra do início que eu falei? Da pessoa que tomava Dorflex, e o Dorflex foi piorando cada vez mais, passou a ser 3 vezes na semana, daqui a pouquinho passou a ser todos os dias, daqui a pouquinho passou a ser 2 vezes no dia, depois passou a ser toda hora, e até que a dor travou ela, e ela foi pro médico, os médicos investigaram e nada mais. Os médicos descobriram que mandaram ela pro psiquiatra, e depois foi fazer terapia. E só na terapia ela conseguiu entender que isso gerava nela uma doença autoimune. Certo? Uma doença psicossomática, gente. Detesto remédio, Elaine botou. A gente não gosta de remédio, Elaine, mas em alguns momentos o preconceito a ele atrapalha a gente. Porque em alguns momentos você vai precisar tomar remédio, tá? Eu não gosto de tratar ninguém com remédios pesados, tarja preta. Mas em alguns casos, eu entendo que por um tempinho há necessidade de tomar. A gente precisa de primeiro entender que precisamos abrir isso aqui, ó. A nossa mente primeiro tem que ser o maior destrave nosso. A gente tem que abrir o entendimento, o intelecto para saber que isso aqui nos aprisiona, tá? Quem eu quero ser amanhã, quem eu quero ser depois de amanhã, quem eu quero ser no meu futuro, vai depender do que eu abro aqui hoje, tá? Das portas que eu abro aqui, tá? Não adianta eu falar bem assim, amanhã eu quero ser isso, eu quero ser aquilo outro. Se eu não preparar a mente para receber e para caminhar comigo no mesmo caminhar, no mesmo patamar, no mesmo passo, no mesmo ritmo, meu corpo não vai. Não adianta que o meu corpo não vai, tá bom? Então eu preciso trabalhar primeiro aqui. Seja bem, trabalhar minha mente, nada vai responder. Meu corpo para, tá? O meu governo tá aqui, gente. Não tem jeito, o meu governo tá aqui, tá? Os meus gigantes nascem primeiro aqui. E se eu não destravar eles daqui, se eu não matar eles aqui, eu não consigo responder aqui. Faz sentido isso que eu tô falando pra você? Se eu não matar os gigantes aqui, eu não vou responder aqui, tá? A maioria dos médicos falavam pra mim, eu já disse isso pra vocês aqui. Se tiver melhora, só com 2 anos. Se tiver melhora, porque pra eles eu poderia morrer, no máximo com 2 anos, da doença. Foi uma doença rara. O segundo, o terceiro chegou depois. E aí eles estavam me investigando. Eu virei um rato de pesquisa do Hospital do Fundão. E no ano, isso tem muitos anos atrás, gente. Foi mais de 25 anos atrás. Tá? Era uma doença muito rara no país. Quem é que já ouviu falar da dermatopolimiosite? Pois bem, em 1 milhão, uma pessoa pode ser acometida. E eu recebi esse privilégio, se a gente pode deixar. Mas não. Foi através de tanta sobrecarga emocional. Eu achava que dava conta, e não dei conta. Tudo bem? Nosso gigante sempre vai matar aqui primeiro, tá bom? Lembre, se a gente ouvir o povo cristão, se a gente olhar pro povo do passado, quando eles pegavam um inimigo, eles cortavam o quê? A cabeça, não é? E é exatamente isso que o nosso inimigo sabe. Que tudo aqui, ó, que comanda, tudo bem? Então, ó, se eu cortar ou se eu escangalhar com isso aqui, eu domino o resto. Tá? Então você quer ser governante da sua vida? Você quer realmente receber tudo que Deus prometeu sobre a tua vida, tudo que Deus falou que você pode receber, tudo que Deus diz que é direito teu, tudo que Ele já deixou pra gente na cruz, amém? Se você quer receber todas essas coisas, primeiro tem que recebê-las aqui também, tem que aceitá-las aqui também, tem que reconhecê-las aqui também, pra depois se concretizar aqui, amém? Nosso governo começa aqui, queridos, não adianta. O nosso inimigo sabe que se ele mata isso aqui, se ele atrapalha isso aqui, ele governa todo o resto da sua vida. Tá? Então, se você quer sair do que você está hoje, do local que você está hoje, para chegar a um outro lugar, aonde você quer chegar é a pergunta. Mas, melhor do que essa pergunta é, como você quer chegar até lá? Com a mente que você tem hoje, ainda travada em um monte de coisa? Ou com uma mente desbloqueada, destravada, transformada, limpa, liberta, em que confia que Deus te deu o governo já desde aqui desta terra, para as nossas vidas. Amém? Já desde esta terra, porque essa terra era nossa. Tudo bem? Hoje, nós temos uma nova Canaã e esperamos e ansiamos por ela, mas essa terra ainda é nossa. Pode já acontecer toda a maldade que está aí por causa do pecado. Pode acontecer tudo. Mas se a gente quer governar, primeiro a gente tem que governar aqui. Amém? Eu quero estar nesse momento orando por você e te fazendo o convite para estar na próxima sexta-feira comigo aqui às 10h45, 22h45, né, que é mais correto. E a gente vai continuar esse destrave, tá? Hoje a gente começou com a letra D, descobrindo as raízes, da onde vêm as raízes emocionais, da onde vem nosso gigante. E eu te mostrei da onde vem, tá? Depois disso é o E, de destravar, é exatamente a palavra destravar. A gente vai trabalhar em 8 lives. E a gente vai destravar coisas aqui nessas lives. Eu tenho certeza disso. Em nome de Jesus. Eu quero estar orando com você nesse momento, tá bom? Vida, tá? Estava precisando disso hoje e agora. Obrigada, Peter. Amém. Deus tem muito mais coisa para destravar na nossa vida, para nos tratar e colocar a gente como governantes. Amém? Porque para governarmos, a gente primeiro tem que se reconhecer como governante. Parar com essa questão da escravidão. Parar com essa mente de escravo. E é esse contexto que eu quis trazer nessa live hoje. Eu quis te mostrar que, enquanto a gente está com essa mente travada, enquanto a gente está preso aos preconceitos emocionais, aos preconceitos que impedem a gente, aceita que a gente vá a tudo que é médico, menos cuidar daqui, ó, cuidar daqui que é o mais importante, que vai responder a todo o resto, é o que vai governar. E o que nosso inimigo sabe, enquanto a gente não entender isso, a gente não consegue se apropriar desse governo. Amém?
Então vamos aprender como nos apropriar nessas lives desse governo com o Senhor. Eu quero estar orando por você agora nesse momento, tá? Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento passado aqui com o teu povo, com todas as pessoas que estiveram aqui, que estão aqui. Senhor Jesus, que o teu mover sobre cada vida seja, aleluia, que a tua palavra penetre como espada de dois gumes, Senhor, de uma forma que eu não posso, Senhor, que rasgue, destrave, arranque todo o preconceito, tudo que não te agrada, tudo que não provenha de ti, Senhor. Expanda nesse momento a mente dos teus filhos, Senhor. Abre o intelecto, abre o entendimento, Senhor. Repreende toda a artimanha do inimigo, Senhor. Repreende toda a voz contrária, Senhor. Todas as vozes e todos os aprisionamentos emocionais que eles tenham, Senhor. Deus, que sejam arrancados pelo poder do teu Espírito, Senhor. Que o teu nome, Senhor Jesus, seja exaltado sobre cada vida, Senhor. Que a mente de cada um deles seja destravados através de cada uma dessas lives, Senhor. Que em nome de Jesus, aleluia, eles possam governar, Senhor, sobre as vidas deles, sobre os projetos deles, sobre os lares deles, sobre as famílias deles. Aleluia, sobre todos os sonhos, Senhor Jesus, sobre todos os teus projetos para a vida de cada um deles, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, Senhor. Te peço assim, já agradecida. Muito, muito obrigada, porque eu sei que tu estás conosco neste negócio e eu sou grata a ti por tudo. Amém e amém. Muito obrigada porque você ficou comigo até aqui, por poder me ouvir, tá? Seja sempre bem-vindo aqui comigo, tá? Um beijo grande no teu coração. Deus te abençoe poderosamente. Amém?